Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Aniversário dos municípios gaúchos de Campo Novo, Chapada, Colorado e São Luís Gonzaga. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Precisa sacar? Pix, saque nos Banripontos, sempre perto de você. Guaíba Agro tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Jefferson Gomes, Luciano Vargas e Rafael Baldez, a coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Eduardo Souza e Geandro Michael, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix, saque nos Banripontos. Saque até R$3.000 usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa desta quarta-feira falando de fruticultura e a primeira cultivar de morango 100% nacional. Lançado pela Embrapa Clima Temperado de Pelotas em 2023, o morango Fênix revolucionou o cultivo no país. Em 2024 foram plantadas 2,5 milhões de mudas e no ano passado este número já dobrou. O engenheiro agrônomo Sandro Bonou conta como foram desenvolvidas as pesquisas e detalha as características da fruta. A cultivar de morangueiro BRS Fênix foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético de Morangueiro da Embrapa. As etapas iniciais do desenvolvimento dessa cultivar foram realizadas pela Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nessas etapas iniciais foram realizadas as avaliações de produtividade, de comportamento em relação às principais doenças, de qualidade de fruta. Posteriormente, se passou por uma próxima etapa, a etapa de avaliação do comportamento dessa possível cultivar na época em diferentes ambientes. Então, em parceria com diversas unidades da Embrapa, foram feitas avaliações em diferentes regiões produtoras brasileiras. É importante destacar que nessas etapas o setor produtivo foi fundamental no desenvolvimento da cultivar, fazendo a validação, dando opinião e ao final opinando quanto às vantagens dessa cultivar perante as outras que estavam no mercado. Então é importante ressaltar que é uma parceria entre Embrapa e setor produtivo no desenvolvimento dessa cultivar e de possíveis novas cultivares que a Embrapa disponibilizará ao mercado no futuro. Quanto às características, a BRS Fênix apresenta uma planta de porte médio, robusta, com excelente vigor e apresenta uma arquitetura de planta que proporciona uma boa aeração, o que faz com que seja gerado um ambiente que se tenha pouca manutenção de umidade, o que faz com que se tenha um ambiente, um microambiente desfavorável ao desenvolvimento de doenças. Quanto à fruta, a fruta é de excelente sabor, talvez um dos seus principais destaques seja o sabor da fruta, que possui um excelente equilíbrio entre açúcar e acidez, mas que passa ao consumidor um sabor doce, que é a preferência do consumidor brasileiro. As frutas também têm um vermelho médio, que é muito atrativo. A fruta do morango é muito consumida também pela sua capacidade atrativa. Então a BRS Fênix apresenta um vermelho médio com frutas brilhantes e frutas grandes. Essa cultivar tem a capacidade de produzir frutas de excelente tamanho, o que é uma preferência tanto do produtor quanto do consumidor brasileiro. Quanto ao crescimento de utilização pelo setor produtivo, a
A BRS Fênix tem apresentado uma excelente aceitação por todos os elos da cadeia produtiva, tanto laboratórios, produtores de matrizes, os viveristas credenciados à Embrapa, que fazem a produção de mudas, os agricultores, produtores de fruta e também os consumidores. Prova disso é o excelente crescimento que ela vem tendo ao longo dos anos. A primeira safra em que ela foi disponibilizada comercialmente foi na safra de 2024, e estima-se em 2024 foram comercializadas 2,5 milhões de plantas no Brasil. Na safra de 2025, estimativa de 5 milhões de plantas, e espera-se que ela tenha um excelente crescimento também na safra de 2026. Quanto às regiões de cultivo da Fênix no Brasil hoje e a que mercados ela está atendendo, é importante destacar que a BRS Fênix foi inicialmente recomendada para as regiões sul e sudeste do país, mas também agora, no último ano, recomendada para a região de Braslândia, em torno de Brasília, no Distrito Federal, região centro-oeste. Ainda em relação às regiões de cultivo, nós já acompanhamos também testes que estão sendo realizados por colegas da Embrapa na região Nordeste, principalmente nas regiões de maior altitude, como na Chapada Diamantina, onde um grande avanço tem sido observado nos testes e também com excelentes resultados. Já o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Luiz Eduardo Antunes, orienta os produtores quanto à escolha das mudas e o período indicado para o plantio. Uma recomendação bastante importante para aquele produtor de morango que tem a intenção de cultivar a BRS DC25 Fênix é a utilização de mudas de qualidade e mudas de viveiros licenciados pela Embrapa. A qualidade da muda é fundamental para que o genótipo ele possa expressar todo o seu potencial. A utilização de mudas de boa qualidade com plantio no final do verão e início do outono pode garantir para o produtor, ao longo dos meses seguintes, uma produção de qualidade, uma produção estável, com uma fruta de bom calibre, com boa textura e bom sabor. Esses ingredientes, tanto a muda de qualidade como a data de plantio mais adequada, tanto para sistemas no solo como para sistemas fora de solo, dão ao produtor uma possibilidade maior de aumentar a rentabilidade da sua produção, recebendo uma remuneração maior por quilo de morango produzido. Bem, agora no programa a gente fala da retirada de circulação de mais um azeite de oliva importado. O repórter Eduardo Souza traz os detalhes. Olá, Sandro e amigos do Guaíba Agro. O Ministério da Agricultura divulgou alerta de risco ao consumidor sobre a comercialização da marca de azeite São Paulo. Segundo a Secretaria de Defesa Agropecuária, o produto foi considerado desclassificado e impróprio para consumo humano. As amostras coletadas foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás, que confirmou a presença de mistura de outros óleos vegetais na composição, caracterizando fraude. Com base no resultado laboratorial, a fiscalização determinou o recolhimento imediato do lote irregular. Durante as apurações, o Ministério identificou irregularidades relacionadas à empresa responsável pela importação e comercialização do produto. O endereço e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica informados nos rótulos e nos documentos fiscais não foram localizados ou confirmados. O mapa reforça que a comercialização do produto constitui infração grave e os estabelecimentos que mantiverem os itens à venda poderão ser responsabilizados. O Ministério da Agricultura orienta também os consumidores a interromperem imediatamente o consumo do produto e a solicitarem a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Da redação, Eduardo Souza para o Guaíba Agro. Obrigado, Eduardo. E um acordo de cooperação técnica foi firmado entre a Conab e o BNDES na sede do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Brasília. A parceria envolve um intercâmbio a fim de traçar cenários futuros e subsidiar políticas públicas voltadas ao abastecimento alimentar nacional
a segurança alimentar e nutricional, a armazenagem e a infraestrutura logística. A iniciativa prevê a avaliação de dados e informações estratégicas, além do mapeamento das cadeias de fornecedores, distribuidores e demais elos do Sistema Nacional de Abastecimento, com foco na modernização e no fortalecimento do setor. A proposta inclui ainda a identificação de potenciais parcerias e a formulação de ações voltadas à inovação e ao aprimoramento das políticas públicas vigentes, de modo a promover maior eficiência, equidade e sustentabilidade nas estratégias de abastecimento alimentar no país. O trabalho incluirá ainda a análise de modelos internacionais que possam servir de referência para aplicação no contexto brasileiro. De acordo com o documento, o BNDES contratará consultorias específicas em 5 áreas estratégicas, responsáveis pela elaboração de 8 estudos voltados ao fortalecimento do setor de abastecimento alimentar no país, por meio da avaliação de dados e informações das proposições de ações para inovação e aprimoramento das políticas públicas existentes, incluindo a identificação de potenciais parcerias relacionadas ao abastecimento alimentar. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Precisa sacar? Pix, saque nos Banripontos, sempre perto de você. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix, saque nos Banripontos. Saque até R$3.000 usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre este segundo bloco trazendo informação da Câmara dos Deputados, que aprovou mudanças no seguro rural com o uso de recursos do orçamento para cobrir prejuízos do produtor. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a legislação sobre seguro rural, que protege os produtores contra perdas provocadas por fenômenos climáticos, pragas e quedas do preço. Entre outras medidas, a proposta torna obrigatória a previsão de recursos do orçamento e a participação do governo federal no fundo que vai cobrir os pagamentos. Além disso, torna esse orçamento imune a corte de verbas. A proposta também define que o seguro rural é isento do pagamento de tributos federais, diretos ou indiretos. A obrigação foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. A gente já tem um orçamento que é 92% de despesas obrigatórias e cria-se aqui mais uma despesa obrigatória, e aí a gente vai carimbar ainda mais despesas, por mais que haja feito acordo com o governo para que haja o limite, ainda assim nós estamos positivando, nós estamos colocando na lei que nós teremos uma despesa de caráter continuado, obrigatório. O projeto estabelece que o contrato de seguro rural passa a ser uma das garantias das operações de crédito, ou seja, condiciona benefícios do crédito rural, como juros menores e prazos maiores, à contratação de seguro rural pelo produtor. A proposta dá prazo máximo de 30 dias para que o produtor receba o prêmio pelos prejuízos sofridos. Para isso, os produtores terão que fornecer dados precisos sobre o tamanho da área e a data da colheita, para que a seguradora calcule o valor do prêmio. O projeto, que já tinha sido aprovado pelo Senado, recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária. De acordo com o relator, as mudanças são necessárias para aumentar o uso do seguro rural no país, que hoje cobre menos de 3% da área total da lavoura. Segundo ele, o projeto dá mais previsibilidade e segurança jurídica para o produtor rural. No plenário, o relator foi o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Nós temos hoje uma baixa cobertura de seguro rural. Daquilo que é a área plantada no nosso Brasil, nesse instante a cobertura de seguro é apenas de 7,8%. Portanto, a tentativa aqui é fazer com que isso se amplie, dando mais segurança, dando mais estabilidade a todos que produzem e que possam cumprir a sua missão, assim com maior segurança
jurídica. O texto altera ainda a gestão do fundo criado em 2010, que serve como garantia para os riscos do seguro rural. O fundo passa a contar com a participação com direito a voto das seguradoras, empresas da cadeia produtiva do agronegócio e cooperativas de produção agropecuária na proporção do número de cotas adquiridas. O texto aprovado também retira da lei que trata do fundo o limite atual de R$4 bilhões relativo à participação do governo federal como cotista. O projeto que altera a legislação sobre seguro rural voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Obrigado, Antônio. Seguimos no Congresso Nacional, onde a Câmara aprovou um projeto que cria incentivos para a indústria nacional de fertilizantes. O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê diversos benefícios tributários, ou seja, descontos no pagamento de impostos para estimular a produção de fertilizantes no Brasil. O projeto cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o PROFERT, que concede até R$10 bilhões em subsídios em 5 anos para fábricas de fertilizantes. Hoje o Brasil importa mais da metade dos fertilizantes e fosfatos utilizados na agricultura, principalmente de países como a Rússia, a China e os Estados Unidos. A proposta, já aprovada pelo Senado, está baseada em renúncia de receitas, ou seja, o governo deixa de cobrar impostos para estimular o setor. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, limita essas desonerações em R$2 bilhões por ano e fixa prazo máximo de 5 anos para os benefícios. O projeto beneficia empresas com projetos aprovados pelo Ministério da Agricultura. Além disso, obriga a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais no produto consumido e comercializado no país, começando com 2% ano que vem e chegando a 30% em 10 anos. O argumento é que o Brasil precisa ficar menos dependente do mercado externo. As medidas foram criticadas pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Ele trocou a antiga forma de lidar com o problema, que era a desoneração tributária de IPI, COFINS, e ele abandonou essa forma de incentivo para ter uma outra forma de incentivo que, na verdade, é uma reserva de mercado, ou seja, beneficiar poucos indicados. E, além disso, ele se apoia em pilares que nós não concordamos. Por exemplo, a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais. Isso não faz sentido nenhum. A proposta também permite que o governo federal crie linhas de financiamento a projetos de produção, pesquisa e infraestrutura, o que ficará a cargo do BNDES. De acordo com o relator, Júnior Ferrari, a dependência de fertilizantes de outros países deixa o país vulnerável. Esse projeto ele é de suma importância, porque o Brasil ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e hoje importamos cerca de 85% a 90% dos fertilizantes. Então corremos o risco de falta de alimento no Brasil e no mundo. Daí a importância desse projeto, porque é uma questão econômica, mas muito mais e principalmente é uma questão de segurança alimentar. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, com benefícios tributários para aumentar a produção nacional, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa. Obrigado, Daniele. E a China voltou a liberar cotas de exportação para fertilizantes à base de ureia. A medida pode ajudar a aliviar a pressão sobre os preços internacionais dos insumos agrícolas, que dispararam desde o início da guerra no Oriente Médio, um dos maiores exportadores globais de fertilizantes. O país asiático havia restringido as exportações de ureia em março deste ano para proteger os agricultores locais da alta nos preços internacionais. O movimento ocorreu em meio às tensões envolvendo o fechamento do Estreito de Hormuz, rota estratégica por onde passa parte significativa do comércio global de fertilizantes e matérias-primas. Com a retomada gradual das exportações chinesas, há a expectativa do mercado de aumento da oferta global do insumo, o que pode contribuir para reduzir os custos para países importadores como o Brasil. Os preços da ureia acumularam forte alta desde o agravamento do conflito no Oriente Médio. No mercado brasileiro, o fertilizante chegou a registrar aumento de até 63%, pressionando os custos de produção da próxima safra.
E a Embrapa desenvolveu um calcário nanoestruturado em forma granulada que corrige a acidez do solo e pode incorporar nutrientes à formulação. O repórter Geandro Michael traz os detalhes da informação. Olá, Sandro e amigos do Guaíba Agro. A tecnologia foi criada pelo Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, e já passou por testes em soja e trigo, com produção em escala de laboratório até escala industrial. O novo insumo foi obtido por moagem de alta energia, processo que reduz materiais a escalas próximas de átomos e moléculas, seguido pela aglutinação de partículas para formar granulos com maior resistência mecânica e uniformidade. Na prática, o produto deixa de ser aplicado como pó, o que reduz a dispersão pelo vento e diminui perdas na operação. Outro ponto técnico destacado pela Embrapa é a menor sensibilidade à umidade durante o armazenamento e transporte. No calcário convencional, a umidade pode provocar empedramento, comprometendo o uso de maquinário agrícola. Com a formulação granulada, a proposta é ampliar a estabilidade física do material e reduzir esse tipo de limitação operacional. Além da função corretiva, o insumo pode atuar como fertilizante misto. De acordo com a estatal, foram desenvolvidos protótipos com diferentes concentrações para atender culturas como algodão, café, cana-de-açúcar, milho, soja e pastagens. A formulação pode combinar cálcio ou magnésio com nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, boro, cobre e zinco. Em nota técnica, a Embrapa informou que os protótipos mantiveram poder de neutralização adequado e apresentaram um potencial para ganhos de produtividade e redução de operações no campo. Do ponto de vista técnico, a inovação avança sobre 3 pontos de interesse do produtor: correção do solo, nutrição vegetal e eficiência logística. Os efeitos agronômicos e econômicos em maior escala, porém, ainda dependem da ampliação dos testes de campo e da divulgação de resultados quantitativos por cultura e sistema de produção. Da redação, Geandro Michael para o Guaíba Agro. Obrigado, Geandro. E a Águia Fertilizantes deu início nesta terça-feira em Lavras do Sul, na campanha gaúcha, a operação de produção do Pampafós, o único fertilizante com fosfato natural extraído e fabricado integralmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. O gerente-geral da empresa, Diego Boeira, fala sobre a capacidade de produção e as características do produto. A gente imagina que até dezembro vai produzir 70 mil toneladas. Certo. Para o ano que vem, a nossa expectativa é de produzir 150 mil toneladas e também iniciar isso na planta industrial que nós alugamos e que está localizada em Caçapava do Sul. Tá. Nós vamos iniciar a obra ano que vem também de uma outra unidade industrial, aí junto da mina lá em Lavras do Sul, com capacidade de 300 mil toneladas ano. Perfeito. Então essa planta é desculpa. Não, essa produção inicial de 70 mil toneladas, ela, com o ano cheio, ela dobra, ou mais que dobra, como você disse, alcançando 150 mil toneladas, não é isso? Isso, ela mais que dobra porque, na realidade, a gente tem uma curva de aprendizado nessa colocação da planta industrial em operação, né? Então, existem testes que precisam ser feitos, nós compramos alguns equipamentos novos que ainda não existiam nessa unidade. Certo. Isso tudo está finalizando montagem, então até ligar os equipamentos, testar tudo, a gente acredita que tem uns dias aí de volta, até tudo tá funcionando do jeito que precisa. Perfeito. Bom, aí com a operacional, o início da operação de Lavras, na somatória das duas, de Caçapava e Lavras, qual será o volume estimado na produção de fosfatados? A gente imagina que então 2027 ainda uma única planta, produzindo 150 mil, e a partir de 2028 as duas unidades operando com algo em torno de 450 mil toneladas. Perfeito. Isso representa algo em torno de
eu acredito que 10%, esse número ele varia, né? Mas eu acredito que 10 a 15% aí do uso, né, da demanda que tem o Rio Grande do Sul por fertilizante fosfatado. E um insumo essencial para o setor primário, para o agro aqui do estado, não é? Essencial, ele é o principal nutriente principal, né, vamos dizer assim, NPK, né, que são os três principais nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. O potássio aqui no Rio Grande do Sul, ele é sempre um problema, porque os nossos solos... São muito ácidos, são muito ácidos, exatamente, e os fosfatos de origem química, né, acidulados, que são vendidos no mercado, MAP, Super Triplo, Super Simples, eles têm nesses solos ácidos eles ficam presos, né? Eles ficam adsorvidos, como a gente chama, em alumínio e ferro, basicamente, e aí a raiz da planta não é capaz de absorver. Então, como o fósforo também não é móvel no solo, a planta acaba recebendo toda a carga que é aplicada ali e por conta da acidez... ele absorve, e o que não absorve e a planta não pega rapidamente acaba lixiviando, acaba indo embora com uma chuva, né? Então a gente tem realmente agora uma vantagem competitiva muito boa, muito importante para o agro do Rio Grande do Sul. Mais sustentável, não é? Não mais se sustentável, perde, não tem nenhum processo químico envolvido. Sim. E ele tem liberação gradual, isso aí vai permitindo que a planta enxergue esse fósforo na medida que os meses vão passando ao longo do crescimento da planta, né? E assim a gente vai concluindo mais uma edição do Guaíba Agro. Em nome do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul precisa sacar? Pix, saque nos Banripontos, sempre perto de você. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube Music, no Deezer e no Amazon Music. Em seguida, o programa já estará disponível. A gente se reencontra nesta quinta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Guaíba. Até amanhã e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.